Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa que ensina você tudo sobre o franchising, o nosso podcast Franquia Sem Segredo, com esses dois especialistas que sempre estão trazendo um conteúdo maravilhoso. Luiz, Riso, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo. Veja, sem caneca ainda. Ah lá, sem caneca, Riso. O navio da Austrália parou no meio do caminho e não chega. Não tá chegando, né? Não chega. O navio é chinês. Tá explicado. E aí, muito frio na Austrália? O Riso diretamente da Austrália com a gente. Tava muito calor, agora voltou o frio desde ontem. Tempo louco, não é só no Brasil, né, Luiz? A gente acha que tá tudo, né? Não é só no Brasil, não. O mundo tá louco, né? Mundo inteiro. Agora, graças a Deus, o tempo tá bom pro franchising. Tá super legal. Refranchising. O refranchising. O tempo tá bom pra refranchising. Porque da mesma coisa que o mundo vai mudando, as termologias também vão mudando, né, cara? Faz parte, né? A gente tem que reciclar o termo, então. Sempre tá mudando, sempre tá mexendo. Bom, o programa de hoje tá muito legal. E a gente tava até discutindo a pauta do programa hoje antes de abrir aqui. E a pauta feita pelo nosso querido Marcos Riso. E nós vamos falar sobre repasse ou recompra de franquia, que eu acho que é um termo interessante, né, Luiz? Porque a gente vê vários franqueados que começam, às vezes, na sua primeira unidade, comprando uma unidade de repasse, né? Comprando uma franquia que já era uma franquia, às vezes o cara frequentava aquele lugar, enfim. Eu dei, veja, até para introduzir o tema, eu já dei até aqui um exemplo de um antigo endereço do meu escritório, tinha num mall na esquina e tinha um café. Eu não lembro a marca, mas esse café era impressionante. Uma vez por mês tinha um cara novo tomando conta. E a gente sempre conversa, você tá tomando café, conversa com um, conversa com o outro, e aí você pergunta, eu comprei essa franquia de repasse. Mas não ficava mais que... Não tinha um semestre com um cara tocando ponto. Era sempre repasse, e aí é aquela história. Repasse, quem tá ganhando com esse repasse? Mas tinha alguém comercializando isso ou não? Quem era? Era uma empresa? Era um agente, um broker desses, que fica ganhando no repasse. O pessoal ganha muito dinheiro fazendo isso, Riso? Ganha bastante dinheiro e é um pouco confuso, tanto para um franqueador, e aqui está o nosso objetivo, que é instruir um franqueador novo, os cuidados que ele deve ter contratualmente na COF com essa relação de repasse. Porque eu tenho percebido que isso virou um pouco de moda. Assim, se não der certo, a gente pega um trouxa aí e vende. Isso complica o cenário, né? Então, bom, vamos lá. Eu vou até começar essa pauta definindo para vocês, segundo a BF, o que é um repasse. Tudo bem? Vamos seguir assim? Tudo bem, mas eu quero chamar a atenção só de um detalhe, te interrompendo, Ricardo. A gente agora está preocupado com franqueadores novos que sejam profissionais, que tenham uma boa preocupação com a imagem do negócio, que tenham uma preocupação com a sua marca, que tenham uma preocupação com o perfil do franqueado, com a tal da transferência de know-how, ou como diria o Luiz, o pode pirilim pim pim, e com fornecedores licenciados que estão na operação, inclusive locadores de imóveis para a operação de franquia. Desculpe te interromper, mas... Não, mas você já até trouxe um ponto interessante, que eu acho bacana a gente falar, não sei se você quer discutir mais para frente, sobre essa questão do aluguel, né? Porque isso é uma das principais coisas aí, quando troca. Veja, a gente vai entrar. Quando você troca, você quebra um problema que é a mesma coisa quando você tem uma empresa. Porque, veja, também, negócio franqueado não deixa de ser uma empresa, mas o exemplo que eu ia dar você imagina você ter um departamento na sua empresa com várias pessoas trabalhando. Sai pessoas, compromete o andamento do trabalho. Por quê? Porque você precisa de uma continuidade no negócio. Aí você tem uma unidade franqueada que está lá operando e tem tecnicamente um franqueado, um gestor tocando o ponto, tocando a operação franqueada, a unidade. Aí dali a pouco sai. Se sai, geralmente essas trocas não são seguidas de uma troca fluida, vamos dizer. Às vezes vai depender de quem está comprando e quem está vendendo. Então, às vezes quem está comprando fala, eu não quero assumir o seu passivo.
Ah, mas a unidade era nova. Então aí você vai olhar o jurídico que vai entrar nessa hora entre o comprador e o vendedor daquela unidade. O cara vai falar, eu não quero comprar, não quero assumir o passivo do seu trabalhista ou o seu passivo de imposto, não quero ter problemas de sucessão. Sucessão no Você sentido... diz que o cara prefere trocar o CNPJ. Às vezes compra e vende o CNPJ, às vezes o cara manda, fala, olha, você tem, sua empresa vai repassar, faz o seguinte, eu faço um contrato novo, monto uma nova empresa com um novo CNPJ nesse endereço, você pega o seu CNPJ e encerra. Você faz a rescisão dos seus funcionários, você faz... Porque é uma forma de... Não existe blindar, mas é uma forma de você reduzir riscos de sucessão. Da continuidade, seja trabalhista, seja tributária, seja de outras coisas. E aí, na questão da locação, se o cara tá num shopping, ainda tem mais um problema, porque é difícil você falar, olha, bater na porta do shopping e falar, olha, eu tô saindo, vai entrar esse cara aqui. Os contratos de shopping center geralmente são bem amarrados, no sentido de que para transferir de uma empresa para outra, ou mesmo transferir o controle societário dentro do mesmo CNPJ, eles às vezes pedem ou uma nova luva ou um novo contrato. Então, o custo... Alô, aqui, Manda. da caverna Batman, de Gotham City, fala Bruce Wayne. Meninos, vamos seguir a pauta, senão a gente vai inverter. Boa, vamos lá, tá bom, vamos lá. Bom, eu vou ler aqui então, ó, a definição de repasse que está no portal da BF no glossário da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, ok? Vamos lá. Repasse é quando um franqueado deseja repassar a unidade que opera para um novo empreendedor. Normalmente, é responsabilidade dele próprio buscar um candidato no mercado e negociar valores, mas a franqueadora deverá aprová-lo, podendo utilizar os mesmos mecanismos do processo de seleção e cobrar uma taxa de transferência equivalente à taxa de franquia e assinatura de um novo contrato. Algumas redes também podem repassar unidades próprias para franqueados, e isso é chamado de refranchising. Seus comentários, Bruce Wayne. Começando com o Bruce Wayne. Não, mas o refranchising, começa de trás para frente. Refranchising. Os meus comentários não começar a rir muito para não provocar situações incômodas nos meus amigos da mesa em Piracicaba. Mas o que eu posso dizer, até nem quero entrar, eu acho que vale a pena a gente voltar nessa situação de repasse, mas isso é uma definição absolutamente maluca, né? A primeira coisa é o próprio franqueado vende a franquia. Então, assim, é um pouco... Por isso que eu fiz aquele comentário. Este é um assunto para franqueadores profissionais que estejam iniciando e que têm amor ao seu negócio, ao pó de pirilim pimpim, à sua marca, que não vão deixar qualquer um, mesmo o franqueado atual, sair revendendo o negócio. Então, qual é a prática de bons franqueadores, de franqueadores profissionais que a gente pode passar a discutir? E vamos voltar nessa definição, mas isso é o tipo da desinformação para o mercado. Então, assim, às vezes a gente acha o bom ou o que seria o melhor fazendo a desconstrução e vendo os exemplos ruins, ou seja, olhando o que está errado. Num passado não muito distante, algumas semanas atrás, eu fui consultado por um cliente. Ele tinha 2 unidades de uma franquia e eles queriam repassar, não queriam mais, queriam encerrar, o negócio não vira, e eles bateram na porta do franqueador e falaram, e aí, você vai recomprar? Eu não quero mais operar esse negócio. Aí ele falou, não, pode vender, você ouviu, pode vender, tá escrito na mensagem, no e-mail, pode vender. Aí ele foi no mercado e achou uma pessoa, inclusive um outro franqueado da mesma rede, que se interessou e comprou as 2 unidades. Aí bateu lá, posso vender? Pode vender. Eu vou passar para esse cara. Posso? Posso. Tá tudo documentado. Depois que eles venderam o CNPJ. Depois que eles venderam o CNPJ, registrou na junta, esses franqueados que saíram receberam uma notificação da franqueadora dizendo que eles não podiam vender e que era ilegal e que ele ia cobrar tudo. Eu falei, cara, mas é mais louco ainda. Porque o cara autorizou a venda. Então, mas numa dessa você perde fácil, né? Não, mano, veja. Não tem como. Você não consegue nem encaixar nessa definição, essa loucura. Não, uma das coisas que tá aqui que eu achei interessante e que o Riso tá trazendo também, que ele falou, mas
realmente o que está aqui, cara. Buscar um candidato no mercado e negociar valores. Está escrito que isso normalmente é responsabilidade do próprio franqueado. Só que já está bem errado. Então, aqui embaixo fala também que daí a franqueadora pode cobrar de novo uma taxa de franquia. Então o cara, ele paga pela franquia pro franqueado e depois ele tem que pagar uma taxa de franquia pela franqueadora. Normalmente quem vai cobrar essa taxa de franquia da transferência, ele vai cobrar provavelmente do cara que está entrando. Porque se você olhar várias coisas que você tem no mercado por aí, você tem gente que cobra não cobra na taxa de transferência, mas fala, olha, se você sair e eu repassar a unidade, eu vou cobrar do cara que está entrando no contrato novo. Manda. Luiz, mas nesse exemplo que o Ricardo acabou de colocar, no tal do valuation, eu já vou falar de valuation, o novo franqueado não deve ter colocado que ele ia ter que pagar uma taxa de franquia, porque ele nem sabia. Sim. Então, é pago por ele, é uma despesa extra. Provavelmente ele vai ter outra despesa. O dono do shopping, o dono do ponto comercial vai querer luvas do ponto. Sim. Vai querer reajuste no aluguel. Mas isso não estava no cálculo de valuation que apresentaram para ele. Não, e tem mais uma. Eu tenho uma amiga que era dona de uma conhecida, que era dona de uma famosa marca de sapato, a qual o Riso conhece muito bem, e ela tocava uma unidade no shopping. Ela não estava dando certo, não estava dando dinheiro, estava dor de cabeça. Ela falou assim, chegou para a franqueadora e falou, cara, não quero mais, peguem de volta, vendam, não sei, eu não quero mais. E a franqueadora achou um novo franqueado para a loja. Ela falou, beleza, então tem um franqueado que vai chegar aqui, não pagou nenhum tostão para ela. Ela falou assim, então pelo menos eu preciso vender meu estoque para esse cara. Ele fica com o meu estoque, a loja estava lotada, né? E a franqueadora não deixou ela vender o estoque, cara. Ela teve que pegar todos os sapatos dela, colocar no porta-mala de um carro e ir embora, e a franqueadora vendeu um novo estoque inteiro de novo pro cara, velho, que tava chegando. É surreal isso, mas... Não, isso é muito comum, Ricardo. Típica franquia de marca e produto, empurroterapia de produto, só que a marca vai ser detonado, porque esse estoque que foi colocado no carro, ele vai ser vendido a troco de banana em qualquer lugar. E geralmente, aí o ex-franqueado dá uma sacaneada, ele vende no território deste franqueado que acabou de colocar, porque ele estava lá, ele conhece o mercado. Então ele fala assim, não vai lá na loja que eu acabei de vender, compra do meu aqui que eu vou te vender por 1/5, por 1/10 do preço. Não, ele tem os todo mundo, ele né? tem os contratos. Hoje é padrão. Todas as lojas em shopping, todos tem o WhatsApp, o vendedor tem o WhatsApp dos clientes que passaram pela loja. Então, ele vai pegar, ele vai disparar a promoção no WhatsApp para os caras que iam naquela unidade. A gente vai discutir, né? Porque duas coisas. O estoque, que a gente vai falar daqui um pouco, mas tem uma figurinha chamada o fundo de comércio. Mas a gente já entra nesse assunto. Mas isso que você está colocando, Ricardo, esse exemplo, é muito comum no mercado. É muito mesmo. Bom, então vamos lá. Qual é a prática dos franqueadores profissionais que podemos passar e discutir, Riso? Então, a primeira delas é não existe repasse, ou seja, é proibido qualquer um, inclusive o franqueado, vender ou mesmo oferecer a unidade. Isso eu acho que é uma prática que devia ser adotado por todas as unidades, todas as franquias, assim, cara, franqueado não tem que procurar comprador para franquia, quem tem que procurar é a franqueadora. Tem uma sutileza, o Luiz vai poder discutir melhor, é que não é proibido, mas é o seguinte, o que existe é recompra e o franqueador tem preferência pela recompra. Então, passa a ser proibido vender. Veja, a questão é sutil. Eu volto um passo antes. Né? Qual é esse passo antes? Qualquer que seja o modelo que a franquia adote, qualquer que seja, isso vai ter que tem que ter um capítulo escrito muito bem claro na circular de oferta. E isso tem que estar previsto no contrato. Todas as variáveis que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Repasse, morte, sucessão, tudo. A COF tem que detalhar muito bem o que acontece em cada uma dessas situações. Né? Porque se a circular de oferta prevê, por exemplo, eu acho assim, o absurdo do absurdo do absurdo, certeza, é falar para o franqueado se vira.
Porque ele não tem ideia do que é um processo de seleção de franqueados, que a gente já tratou aqui. Ele não tem ideia do que é a forma de você brigar ou fazer todo o trabalho de treinamento inicial. Então, vai pegar uma pessoa no mercado simplesmente porque eu vou vender isso aqui, a chance de você colocar para dentro da rede uma pessoa pior é muito grande. Então, assim, a regra tem que ser canalizar a franqueadora. A franqueadora, através dos canais dela, é que tem que buscar este repasse, se ela não recomprar. Isso que o Rizzo falou de recompra, direito de preferência, isso é uma coisa que você tem muitas... Você tem até na parte societária. Eu e você temos uma empresa, a maioria dos contratos e pela lei fala que eu tenho a preferência para comprar suas cotas ante um terceiro. Então, se você pretender sair da empresa, eu tenho direito de preferência em iguais condições a um terceiro. Você fala, Luiz, tem um cara aqui que quer comprar minha parte, portanto. Tá bom, qual é o preço, qual é a forma de pagamento? Sobre isso, eu tenho preferência, né? Mas o que o Rizzo está colocando é a preferência interna da rede, ou seja, em qualquer dessas situações, a franqueadora que tem, mesmo contra um terceiro. Por quê? E aí a gente talvez vá falar mais para frente um pouco. Porque ela teria interesse em recomprar ante a um outro terceiro e falar, não, eu não vou nem pôr no meu processo seletivo, eu vou recomprar eu. As grandes recompram, né? Então, em tese sim, às vezes não. Às vezes não. Tem uma sutileza, Ricardo. Primeiro, deixa eu fazer um comentário. Lembra do que a gente tinha comentado, as leis do franchise, reciprocidade, fidelidade? O contrário desse poder de recompra que tem o franqueador se eu abrir uma nova unidade na sua área, você tem o direito de preferência de tê-la. Então, você tem uma troca que equilibra essa relação. Mas, deixa eu só colocar, as grandes, por exemplo, o McDonald's, ele não recompra e ele não repassa. Sabe o que ele faz? Não. Relocaliza. O McDonald's nunca fecha uma loja. Ele tira do endereço e põe no outro ali perto. Sutilmente. Eu tenho alguns exemplos para dar e é muito interessante. Porque assim, mas aqui não tinha uma loja do McDonald's. Não. Mas ela quebrou? Não. Ela foi relocalizada. Porque isso para o brand... Marketing. Mas isso para preservação e para proteção da marca é muito importante. Muito importante. Isso. Exatamente. Porque às vezes a gente dá treinamento... tanto corporativo, dentro de rede de franquia, ou mesmo no mercado para terceiros. Quando a gente vai falar sobre essa questão de posicionamento de marca de uma franquia, quando fecha, por exemplo, ele usa bastante o exemplo do McDonald's, fecha um McDonald's, fecha uma loja X, um restaurante Y, uma loja de roupa, você não sabe quem é o franqueado que está lá fechando, a não ser que você seja amigo íntimo do cara, você não sabe que naquela esquina fechou a loja do João. Não, fechou o McDonald's. Pra você fechou é a aquela marca, outra né? marca. Para as pessoas, né? É a marca, né? É então, a marca que perde. Exatamente. Então é um passo para trás. Você tem que lembrar que quando a franquia vai pensar nessa ação, se vai fechar, vai relocar, como ele falou, ou vai repassar, as pessoas não conhecem o dono do lugar, só os amigos que conhecem, ou quem frequenta muito o lugar. Caso contrário, é a marca que fecha, é a marca que está com o estabelecimento caindo. Tem uma marca que eu não gosto de bolos por aí, que a maioria das unidades que você passa na porta, a fachada tá velha. A façade tá suja, porque eles não, sei lá, se eles não conseguem obrigar o franqueado a limpar, ou trocar, ou atualizar, mas a maioria, depois eu falo a marca. Inclusive, essa mesma marca de bolo é de uma amiga de um conhecido também, que teve que mover um processo contra a franqueadora, porque ela colocou uma unidade perto dela sem dar preferência para ela, cara, sendo que na COF não podia, né, tinha que ter uma distância lá, etc. E aí ela teve que entrar com uma ação, cara. E a franqueadora fez de tudo pra poder arrancar lá fora, cara. Tipo... mas aí você vira vingancinha. Exato. Aí tem um negócio que a gente vai ver daqui um pouco, daquelas leis que não é lei, que é a lei do 1 por 10. A gente já vai ver. Toca o barco. Bom, então vamos lá. Boa Prática recomenda a recompra da franquia pelo franqueador. Acabamos de falar isso, certo? Então... Previsão na COF, contrato de franquia.
acho que a gente pode abordar um pouco mais a fundo sobre todos esses temas, Luiz. Tipo, o que tem que estar abordado na COF? E é importante porque quem está comprando uma franquia também, né, Riso? Tanto o franqueador, que a gente está conversando com o franqueador que vai montar sua COF e vai se tornar um franqueador, mas o cara que vai comprar a franquia, meu, ele nem pensa nisso, cara. Você não monta um negócio pensando em fechar ou pensando num eventual acidente. O Ricardo, até para provocar o Luiz, o que a gente quer passar para novos franqueadores, boas práticas, né? Então, novos franqueadores não conhecem muitas situações que acontecem. E elas devem ser todas previstas. Então, por que não aproveitar a experiência das boas práticas feitas por bons franqueadores? E aqui eu quero chamar a atenção, o Luiz vai acabar citando, nós vamos discutir cada uma delas. Porque quando se fala em repasse de franquia, a gente só pensa numa coisa. A gente pensa assim, estava indo mal, quer vender, virou um mico e quer se safar da operação, sobre a ótica do franqueado. Mas existem uma série de outras situações. Toca aí, Luiz. E até o inverso. O franqueado tá ruim, o franqueado não faz, o franqueado comete um monte de irregularidades e eu posso querer tirar o cara. Essa é uma. Também. Né? Também tem que estar previsto. Outra, vamos imaginar, assim, existe o que é o ideal e existe o que acontece muito no mercado. Às vezes no mercado você tem uma unidade que tem 10 sócios numa franquia, 5 sócios numa franquia. Isso não é incomum, não seria o recomendável nem é o ideal, mas acontece bastante no mercado. Mas vamos imaginar que é uma franquia de um casal. Um casal comprou a franquia e o cara morre. Tem que ter a regra prevista. Inclusive, isso tinha que estar previsto também no contrato social da empresa deles. Eles tinham que ter sido orientados quando eles montaram uma empresa. Tem que estar previsto na COF, tem que estar previsto no contrato. O que acontece no que a gente chama, aí é outro tipo de sucessão, na sucessão hereditária. Ou seja, faleceu uma pessoa, o que acontece com ela? Só um exemplo engraçado, tinha um livro na faculdade, fala. Morte ou invalidez. Morte, interdição, invalidez, tudo. O cara pode ter um AVC, ficar num... Certo, né? Tinha um livro na faculdade, era um livro de resumos, cara, circulava isso, era uma piada, talvez exista isso, ele até hoje publicado, de resumos de direito civil, livro de comercial que falava de sociedades, ele falava assim que a sociedade... Cola, deve ser cola. Não, ele falava o seguinte, um parágrafo que ele fala para guardar, e você nunca mais vai esquecer isso. Ele falava que as sociedades são como as esfirras. Elas podem ser abertas ou fechadas. Boa essa. Em que sentido? Porque ele estava falando do capital aberto ou fechado, mas também isso se aplica para a sucessão. A sucessão pode ser aberta ou fechada. O que significa isso? De novo um exemplo, eu e você somos sócios de uma empresa. Se acontece alguma coisa comigo, o contrato pode estar escrito no contrato social que em caso de falecimento ou interdição, todas as outras hipóteses, a minha parte no capital ela é apurada e eu saio da sociedade. A sociedade continua com você, não admite os herdeiros. Isso é uma sucessão fechada, ou seja, não entram os herdeiros. Eu pago os herdeiros na forma como tiver previsto no contrato ou num acordo de sócio e eles saem. Ou a sucessão é aberta, como que significa? Morreu, interditou, os herdeiros entram assumindo proporcionalmente aquelas cotas. Então, tem 2 filhos, é uma mulher e um filho, vai meio a meio para cada um, por exemplo. E fica, então mas é por isso que às vezes as pessoas montam uma empresa, fazem correndo um contrato com o contador e não pensam. E depois, quando dá problema, aí que vai lembrar o que está escrito no contrato. Né? Porque numa situação dessa vai ficar você com 50% e no outro lado da mesa 2 carinhas com 25%. E isso vai acontecer igual no contrato de franquia. Eu tenho que ter previsto. Aconteceu o quê? Eu posso ter uma trava, porque, veja, a gente volta para a questão da seleção do franqueado, o processo seletivo. Eu selecionei você, Ricardo. Eu não selecionei seu filho, não selecionei sua esposa, não selecionei qualquer outro herdeiro seu. E todos esses herdeiros podem ser absolutamente incapazes ou incompetentes para gerir o negócio. Eles podem fazer outras coisas na vida. Mas para aquele negócio, você é o competente, não eles. Manda, Riso. Aqui, da caverna. Das boas práticas, pelo que você acabou de colocar, Luiz, das boas práticas das antigas. Uma do McDonald's. O que o McDonald's fazia? Né? Em caso de morte, invalidez ou
qualquer impedimento que o franqueado tivesse, ele acompanhava o familiar, pelo menos por 6 meses, colocando alguém junto da operação. E aí, no final de um período aproximado de 6 meses, essa pessoa, desde que ela já estivesse, de alguma maneira, acompanhando o negócio, ela será avaliada se ela vai ou não vai entrar para o programa de treinamento para assumir a loja 9 meses depois. Eu não sei se é assim hoje ainda, mas eu imagino que simplesmente eles recompram a loja. A segunda boa prática, aliás, deixa eu aproveitar, e acabo de receber aqui o livro do Miguel Christian do Boticário, ele acaba de me mandar, onde eu fui citado, e se o Miguel estiver escutando a gente, muito obrigado. O Boticário tinha essa preocupação. Ao longo do tempo, os seus franqueados praticamente envelheceram, e você tinha quase que a família no processo de sucessão de grandes operações. O que o Miguel fez? Eles criaram uma universidade corporativa só para trabalhar um programa que eles chamavam de mestrado, alguma coisa parecida, para preparar o sucessor, já antes que acontecesse no processo. Então, isso quando a gente faz... Eu faço muitas vezes esse paralelo do franchise com o societário, porque muitas coisas elas têm, às vezes, ou nomes diferentes, mas elas são afins. Né? Isso que o Riso acabou de contar é exatamente igual quando você faz, junto com uma equipe multidisciplinar, um trabalho de planejamento sucessório para uma geração antiga de uma empresa e vai assumir uma geração nova. Você vê isso muito, tem 1 milhão de práticas, não tem uma que é certa ou errada, uma é melhor ou pior. O melhor ou o pior vai ser sempre aquela que, aplicada para o seu negócio, ela se encaixa bem. Então, esse programa de treinamento de sucessores, tem gente que fala, olha, os sucessores, eles podem até ter trabalhado em algum momento na empresa, mas na hora que vai começar o programa de sucessores, eles têm que sair da empresa e ir para o mercado. Aí vai no mercado, vai trabalhar, ficar alguns anos no mercado, vão fazer, e aí vai ter um treinador, né? Eu gosto de treinador porque é a palavra que o pessoal usa geralmente... O coach. É coach, mas esse treinador, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai orientar. Então vai pegar um herdeiro, às vezes vai pegar 3 herdeiros e cada um vai fazer um MBA diferente, vai fazer um curso de especializações diferentes. Por quê? Porque se espera que eles agreguem lá na frente na empresa e voltem para a empresa depois de passar pelo mercado, passar a estudar e tiver determinados treinamentos. Então, é a mesma experiência que o Riso colocou de uma outra forma. Aqui é focando para o franchise, mas você pega ou gerações anteriores ou herdeiros e você não descontinua. Até porque essa prática que ele colocou do McDonald's é importante porque é o problema de trocar as rodas com o carro andando. Exatamente. Morreu o operador. Cara, você olha para um lado, olha para o outro, vai deixar a família entrar? Não. Se você tem um apoio da franqueadora para fazer o giro, que seja por 6 meses, por 3 meses, por 4 anos, aí vai depender da complexidade da operação, vai depender da complexidade do treinamento e da avaliação, porque nesse período que não estamos falando no treinamento dos franqueados, nós estamos falando no cara acompanhar, que é mais ou menos aquilo que o Riso defende, de você, no processo seletivo, colocar o franqueado para trabalhar em algumas operações antes do cara assinar o contrato. O cara, ele vem treinando antes. Né? O McDonald's pensa muito para frente, né? Isso é fora da curva, né? Mas o Ricardo, o comentário que você faz agora, e eu até provoco o Luiz, a nossa ideia de passar boas práticas, especialmente para novos franqueadores. Quais são as situações que você precisa prever que um franqueador mais antigo, mais experiente, mais profissional, ele já vivenciou e que ele pode te auxiliar? Então, eu vou revisar, e aí, Luiz, vê se você lembra de mais alguma. Em caso de morte ou invalidez do franqueado, no vencimento do contrato, na sucessão e quando da desistência do franqueado, ou ainda, como você colocou, quando houver o rompimento contratual motivado por uma ação do franqueador.
Eu acho que esses são os grandes cenários que você teria, porque o da sucessão ele acaba entrando no mesmo regramento, talvez, da questão de morte ou incapacidade, né? Mas são situações que você vai lá prever, porque você pode prever uma regra abrupta, ou seja, eu não renovo, eu não coloco herdeiro, eu fecho tudo e eu recompro. Essa é uma alternativa. Eu posso ter uma regra de transição, que é essa que o Riso trouxe agora de alguns exemplos. Eu posso ter uma regra de mandatória de recompra. Eu não vou nem olhar. Eu posso recomprar, coloco entre aspas, vamos dizer assim, no meu estoque e aí eu ofereço para um franqueado que já está no processo seletivo. São várias alternativas, mas isso tem que estar claro e escrito na COF e também regrado no contrato. Então, mas aqui tem até algumas coisas legais, assim, sobre a justificativa disso, que é que franqueador aceitaria um novo franqueado sem que tenha passado pelo processo seletivo, sem adequado treinamento para negócio. Então aí já bate completamente aquela nota da BF dizendo que o franqueado normalmente é o franqueado que vai atrás do vendedor. Né? Então, no fim, assim, muitos colocam assim, você vai atrás, mas eu tenho que validar e o cara tem que assinar um contrato novo. Mas o grande problema é, eu vou colocar um cara numa operação complicada, que teria que ter tido uma seleção, um treinamento antes, e o cara já vai assumir uma operação em andamento, como fica? Ou seja, eu sou um franqueado, tô com a minha operação indo mal pra caramba, não tenho suporte nenhum da franqueadora, eu tenho que ir atrás do mercado de um cara disposto a comprar minha unidade e esse cara tem que ter um perfil e tem que ser aprovado pela franqueadora. Um rolo, né? Eu trouxe aqui em algum momento... Ricardo, igual tudo isso que você falou, não existe. Não existe isso. Eu trouxe há uns bons episódios atrás um exemplo de uma pessoa que eu auxiliei, que ele comprou um repasse. Mas ele comprou um repasse e a franqueadora já falou que a unidade não estava boa. E mesmo assim revendeu. Aí tem mais uma coisa aqui, ó. Que pela falta de conhecimento tenha pagado valores superestimados ou mesmo subestimados. É outro ponto importante. Porque como diz na nota da BF lá, o cara tem que pagar para ele que vai negociar por quanto ele está vendendo. Só que aí ele negocia, o cara paga ele. Só que aí chega ali na frente, a franqueadora falou, opa, mas aí minha parte agora você tem que pagar a taxa de franquia. Então, assim, a gente só vai trazendo empecilho. Ô Luiz, ô Ricardo, desculpa. Por que esse ponto? Porque quem está saindo quer vender pelo maior preço possível. Porque quer meter a mão na grana, porque não ganhou antes. E é na saída que ele vai tentar fazer qualquer coisa. Na verdade, é diminuir o prejuízo, né, Riso? Eu vou, assim, por experiência... Minimizar o prejuízo. Por experiência em muita negociação de revenda ou de saída que eu já participei, é sempre essa alternativa. O cara tá tentando... Ele sabe que não vai zerar o prejuízo, mas ele tá tentando minimizar o tamanho da montanha de prejuízo que ele teve. Essa é a regra. Porque o cara, porque você concorda comigo que se estivesse bom, o cara não saía? Exato. Então, assim, ou ele gastou mais dinheiro do que a franquia, que é o mais comum. Ele gastou muito mais dinheiro do que a franqueadora disse. Então, na COF, lá estava lá, investimento total 250 mil. O cara gastou 500 mil. Falar que era um valor, o cara gastar o dobro. Aí, na hora de sair, o cara opera um tempo, opera outro. E geralmente esses repasses ocorrem de 1 a 2 anos. O cara não passa de 2 anos. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Por quê? Porque também estava mal escrito lá na COF a questão do capital de giro, que a gente também já tratou aqui. O capital de giro, ele tem que ser uma previsão de que o cara vai... Porque a maioria coloca o capital de giro embutido. Não, esse giro seu que previsto aqui é o giro da operação. Mas a operação tem que estar faturando. Né? Então, se não está faturando, como que eu tiro isso? Aí o cara vai pondo dinheiro, aí o cara levanta um empréstimo garantido com a casa dele, pega um empréstimo no banco, vende o carro. Geralmente, quando chegou lá na frente, depois de 2 anos, ele não tem mais carro, ele está com a casa hipotecada, entendeu? Já não tem mais conta no banco, tudo foi para o espaço. Então, é colocar o prejuízo menorizado. Ô, Luiz, manda. Eu só quero pegar esse ponto que você falou, que é muito interessante. 10 em cada 10 negócios acontece a revenda antes do 2º ano. Você tem completa razão. E a razão verdadeira é porque o negócio está indo mal. Mas todos esses que vão passar o negócio,
eles têm um elo em comum, uma desculpa em comum. Sei lá, de 10, 8 falam, mas por que você está querendo vender? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Não, eu vou voltar para minha cidade lá no interior. Vou voltar para Passarda, cara. Bom, mais um ponto. Ricardo, se o Luiz está rindo, é porque ele já deve ter visto isso às 8 vezes. Eu falei de cada 10. Com certeza. Bom, mais um ponto aqui, a questão que a gente falou por cima, mas quiser aprofundar nisso. O locador aceitará um novo locatário? Poderá cobrar luvas de ponto ou mesmo multa pela rescisão? Não é poderá. Ele vai. Ele vai. Irá. Veja, o shopping senta em cima do contrato e o locador senta em cima de contrato e, a não ser que o mercado imobiliário esteja em muito baixa, o cara senta em cima do contrato e fala, tá bom. Então, vamos... Ou o shopping é ruim. Tem essa alternativa também. Tem um shopping em São Paulo, por exemplo, que uma determinada administradora, toda vez que você quer abrir um shopping... Olha, você quer abrir nesse shopping? Legal, mas você tem que abrir nesse. Uma segunda unidade. Ah, mas essa aqui não é de graça. É porque o shopping é tão ruim, mas tão ruim, que eles colocam pra você, não tem luva, não tem nada. Se você conseguir operar 2 anos ali... Não consegue. Você não consegue. Eu acho que é o shopping que mais tem tapume em São Paulo. É um shopping... Uma zona muito boa em São Paulo. Que bairro que é? Vila Olímpia. Muito bem. Mas não é só o shopping ruim, não. Não é aquele restaurante que tem na Vila Olímpia, né? Porque não. A parte de restaurante do shopping bomba. Não. É que só funciona esse shopping na hora do almoço. Sim. O resto ele tá... eu quero te contar que o Iguatemi, quando foi ali para o lado do Morumbi, ele fez a mesma coisa. Você quer ter loja aqui? Você tem que abrir lá primeiro. Não é só ruim, não. Não, mas veja, é a estratégia do shopping. O que eu estou dizendo é difícil você conseguir negociar. Você fez um contrato por 5 anos ali de locação de uma loja X no shopping, no corredor. Você depois de 2 anos vai sair, o shopping vai sentar em cima da regra que está lá no contrato, que é baseado no Código Civil. Você me deve 50% das locações que faltam. Então, você tem mais 3 anos de locação, você me deve 1 ano e meio de locação. É isso. Porque você está rescindindo o contrato. Você vai sair. Com o cara novo, é outro contrato. Caramba, shopping esfola, né, cara? Mas, cara, loja de rua vai ser igual. Né? Loja de rua vai ser igual. A não ser que o ponto seja seu. O Ricardo, o shopping nessa hora... Lembra que no nosso último episódio a gente falou muito de um franqueador seco para cobrar uma nova taxa, né? Uhum. A taxa de franqueador. O próprio Luiz trouxe um exemplo da malandragem de um determinado franqueador que tinha uma marca grande, né? E que mudou tudo para poder cobrar uma nova taxa porque estava precisando melhorar o seu fluxo de caixa. O comentário que o Luiz fez agora, que o locatário entra, o shopping fica só esperando para ele não ir bem para cobrar uma taxa de renovação. É muito simples, os corretores do shopping ganham nesse entra e sai. Eles não ganham sobre o aluguel. Então, o jogo deles é ficar movimentando. Morte, vida, morte, vida. Não, teve uma rede que eu atendo, ela acabou de entrar num shopping novo. Pegou o repasse de uma loja e pro shopping. O shopping assediou esse meu cliente no bom sentido, porque é o mesmo segmento. Então tá saindo então eles não mexem no mix do shopping. Tá saindo uma determinada marca de um segmento e foram lá bater na porta do meu cliente e falaram, você não quer aqui? Aí estenderam tapete vermelho para ele. Olha, eu vou te dar 6 meses de gratuidade, eu não vou te cobrar o 13º do primeiro ano. E, cara, assim, a negociação foi boa. Só que o que acontece? No 5º ano, venceu o contrato, aí, meu amigo, porteira fechada, tudo de novo. Aí acabou a gentileza. Acabou a gentileza, né? Então eu falei pro meu cliente, olha, coloca no papel e numa planilha todos os custos como se integral fossem. Não acha que você vai começar a operar, você vai operar
com todas essas benesses. Então, faça a conta para ver se o negócio vai virar com todos os encargos. Porque senão... Contando lá na frente. Contando lá na frente, não contando hoje, né? Bom, exigências de remodelação e adequação das instalações e equipamentos. Isso é algo que também pode pegar, né? Cara, assim, nós temos casos e casos, inclusive desse que o Rizzo sempre cita, o McDonald's, ele é campeão, ele já fez uma remodelagem do trade dress deles forte, de interno da loja, depois fora da loja, e é muito ruim para uma marca quando você tem uma padronização de você ter um franqueado rebelde ou um grupo de franqueados rebeldes que não quer mudar. Então tem que ter o contrato, e tem que estar, de novo, vem da COF, que está bem feita, e o contrato tem que estar muito claro nesse ponto também, o que acontece, não só em renovações, porque pode acontecer do cara pegar o contrato no meio do caminho, né? Então a rede como um todo fazer uma remodelação, eu tenho contratos aí que vão ter múltiplas vigências. Não vai estar todo mundo igualzinho. Não é um jogo que acaba no 45 e vira o segundo tempo, né? Eu vou ter gente no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Se for 5 anos, se for 10 anos, é pior ainda, né? Então você tem que ter regras que prevejam como vai funcionar se eu precisar... Às vezes o cara mudou a marca, né? Várias empresas mudam marca, né? Faz uma repaginação da marca, muda a paleta de cor e tudo mais. Eu preciso ter uma forma de que o cara venha pra junto. E tem franqueados que ficam rebelde. Fala, não vou fazer, não vou gastar mais. Mas aí eu quero fazer um comentário com vocês, que é uma crítica que eu sempre tive para várias operações com que eu trabalhei, que pode ser um assunto de uma nova pauta, desse tempo de contrato de 4 anos, que é a média no Brasil. E por que eu prego 10 a 15 anos? A justificativa não é apenas para cobrar uma nova taxa de franquia, que eu não vou entrar nessa discussão agora, que eu acho um absurdo, a gente já discutiu e vamos falar novamente, mas é também para obrigar o franqueado a colocar as instalações no padrão. E eu uma vez perguntei para um famoso franqueador, mas você vai esperar 4 anos para fazer o franqueado colocar a operação no padrão? Você devia fazer, bem negociado, na hora que houver uma remodelação. No caso, especificamente, onde eu trabalhei na Shell, isso acontecia a cada 4 anos. Né? E também já citei para vocês de que em algumas redes a gente não esperava o franqueado simplesmente tentar mudar a fachada, a operação. A gente ia atrás de patrocínio de um fornecedor para, do dia para a noite, a rede inteira já amanhecer no novo padrão. Mas, voltando aqui para o ponto, na verdade, o que acontece é com redes amadoras, que na hora que o franqueado saiu, não tem consultoria de campo, não tem nada, viu que as operações estão num caos completo, né? As instalações, desculpa. Aí esse é o ponto especificamente. Então, eu acho que essa palavra-chave é muito importante, bom senso da franqueadora. Por quê? Porque eu posso colocar no contrato, mandar uma notificação e sentar e ficar brigando com você. Ou, se eu digo que eu tenho uma rede e essa rede é coordenada e é um negócio formatado, eu preciso ter um mínimo de planejamento. Eu não vou chegar da noite pro dia e virar e falar, amanhã eu acho, conversei com aqui a minha agência, olha só, eu tenho uma marca nova. Amanhã a fachada é roxa. Amanhã entendeu? Não pode ser assim. Então, se você fez um bom planejamento, esse planejamento você tem que ter trazido sua rede para dentro. Claro. E aí, na hora que você trouxe a sua rede para dentro, você tem que ouvir todo mundo. E vão existir casos. Vai ter casos do cara falar, pô, eu acabei de montar faz 6 meses, não tô ainda pagando a marcenaria. Esse cara tem que ser ouvido. Luiz, manda. As tal das leis de franquia. Eu trabalhei em organizações privadas onde você demora 5 minutos para discutir e 5 anos para implantar. Em redes de franquia,
você demora 5 anos para discutir, mas tem que implantar em 5 minutos. Senão você não tem padrão. Legal. E a última aqui sobre essa questão é a parte que você falou por cima também, Luiz, que foi o passivo trabalhista e fornecedores, que eu acho que isso é um caso que pega bastante para quem tá entrando no repasse aí, né? Então, de novo, o cara quando tá saindo, ele não tá saindo porque tá tudo bem. Pode acontecer? Pode. O cara... Cansou, o cara vai vender coco na praia. Resolvi voltar pra minha cidade. Vou pra Austrália, cara. Vou vender as minhas lojas de sapato aqui nesse shopping aqui, vou pra Austrália curtir minha família. Pode ser isso. Também. É uma alternativa. Então saiu bem, né? Foi de barquinho remando até a Austrália. Não, foi de primeira classe da Qatar Airlines, cara. É outro naipe. Né? Não teve atraso no voo. Mas geralmente, quando tem esses repasses, você já vem com uma planilha bem grande de passivo. Né? Passivo com fornecedores. Pode ser fornecedor, porque nem toda a rede tem todos, 100% dos fornecedores. Cara, às vezes o cara tá devendo até para a loja de papelaria, entendeu? Às vezes tá devendo para nem fornecedor que nem é homologado da rede, né? Que comprava por fora e tal, ainda tem mais fora isso. Fora né? Esse. Aparece o filho fora do casamento. Aparece o cara fora do casamento, fala, o cara comprar o dinheiro, mas não, você não tá homologado aqui, bicho, não vou pagar. Não, tô aqui as notas e tal. Cara, difícil, hein? Então, nesse caso, porque nós estamos falando de uma relação triangular. Vamos imaginar um processo que o cara ele é franqueado, aí a franqueadora não tomou uma ação de recompra e falou, olha, tá aqui, vamos imaginar que foi o melhor dos mundos. A franqueadora falou, tem um cara aí para essa região, que já estava no meu funil de seleção de franqueados. Esse cara aqui. Aí ele deixa, porque vão existir aspectos que vão ser entre os franqueados, entre o cara novo e o cara que está saindo, e o cara que está entrando. A franqueadora, até para não atrair para si responsabilidades desta negociação, porque ela não vai ser fiadora da operação, da transferência da operação, ela vai falar, vocês negociam. Aí vão entrar aí no caldo seção de ativos, todos, mesa, cadeira, mobiliário, o fundo de comércio, tudo isso vai entrar nesse caldo para ser negociado entre quem está entrando e quem está saindo. Como o Riz já falou, quem está saindo quer colocar o valor lá em cima. De novo, é a mesma história de compra e venda de empresas no societário. Sim. O valuation, para quem está vendendo, quer pôr o valuation lá em cima, quem está saindo, quem está comprando, quer colocar o valuation lá embaixo. Né? E aí vão achar o meio termo. Na hora que deu negócio e eles acharam um preço, esta documentação tem que ser bem elaborada. E aí os assessores vão discutir como vai fazer isso. Eu vou comprar o CNPJ? Não, vocês fecham o CNPJ, eu abro um novo, mas aí não vou nem recontratar os seus funcionários, porque você tem que ter um mínimo de uma due diligence. Se o cara operou por muito pouco tempo, o problema vai ser menor. Se você imaginar que é uma operação franqueada aqui, vamos imaginar, já tinha 6 anos, vou ter um passivo aí possível. Eu preciso entender e dependendo do tamanho da bucha, eu vou ter que regular isso bem no contrato. Ô, Ricardo, historinha para render o bloco. Vai. Naquela época em que você, Luiz, precisava ter um sócio para ter uma empresa, lembra? Era Sim. Obrigado você ter um sócio. Obviamente, nos negócios da franqueada com qual eu era casado, a gente precisava espalhar essas sociedades pela família, filho, sobrinho, periquito, papagaio, né? E aí tem a história do meu sobrinho, que vive em Sorocaba, o Pedro, que de vez em quando passava na loja de Itu e falava assim, não, eu só vim aqui ver como está indo o meu negócio. Veja bem, né? Esse é o... Mas veja, esse problema de estruturação, aí a gente transborda e vai para outras questões, né? Essa questão de eu brinco que sabe como eu chamo essas pessoas quando a gente tinha que estruturar múltiplas empresas com vários sócios e geralmente o pessoal fazia isso para poder enquadrar, manter as operações das unidades separadas e todas elas enquadradas no simples para ter uma... Eu já vi franqueador fazer isso, já vi franqueado fazer isso, e empresários... Legal, né? Hã?
E não teve o seu laranjal. Então, é aí que eu ia falar. Pra ficar bonito e não ficar uma coisa assim, você escrever num e-mail, né, laranja, a gente chama de pessoa cítrica. Você tem pessoa física, pessoa jurídica e pessoa cítrica. Essa eu nunca tinha ouvido. Cara, eu usei isso uma vez numa reunião. Pessoa cítrica. É, porque você tem a pessoa física, a pessoa jurídica, você tem a pessoa cítrica. Quem é esse? Cara, uma vez eu tinha um cliente que ele trouxe pra ser essa pessoa cítrica um cara. O cara morava na praia, meu. Ele vivia com a cara laranja. Eu falei, é o cara da pessoa cítrica. Eu vou mudar o nome do meu sobrinho. De Pedro Riso vai ser Pedro Cítrico. Pedro Cítrico. Perfeito. Iso, e você falou há pouco do McDonald's, né? Sobre a questão da relocalização, certo? E aí eu queria te fazer uma pergunta, que tá inclusive aqui numa matéria da BBC News Brasil. Por que o McDonald's resolveu recomprar todas as suas franquias em Israel? Shalom, essa é uma resposta para o Luiz, mas, na verdade, o tema aqui é completamente diferente, né? Porque o chamado franqueado que cuida de todas as operações em Israel, e, aliás, comi muito hambúrguer e Big Mac em Tel Aviv e outros lugares, até em Jerusalém, ele, por esse problema da faixa de Gaza, que eu nem quero entrar, Hezbollah e tudo, ele sofreu muitas pressões, porque começou a alimentar o exército israelense. E aí, eu nem vou entrar, porque começam as narrativas, esse tipo de coisa. Aí criar uma situação para o McDonald's recomprar a situação. Mas o ponto que eu quero colocar aqui não é nem as causas políticas ou qualquer coisa parecida, religiosas, mas o McDonald's está recomprando. Não está deixando ele vender, ele está assumindo a operação. Provavelmente o McDonald's vai fazer franquia de novo disso. Mas, de qualquer maneira, ele primeiro assume e depois ele passa para frente se ele quiser, como aconteceu com as operações do Brasil e da América do Sul como um todo. Bom, perfeito. Riso, agora eu vou passar a pauta para você do seguinte. Vamos falar aí dos exemplos e das boas práticas, né? Falar do preço do negócio, como definir valor e as recomendações dos dois especialistas, suas e do Luiz aí, para que um franqueador que está nos assistindo saiba o que ele deve fazer nessa questão quando é relacionada a repasse de unidade. Eu vou pegar essa porque todos os advogados com que eu já trabalhei, eles ficaram meio assim nesse primeiro item, né? Quero ver a reação do Luiz. Coloque preço de saída do negócio na entrada. Então, é sempre difícil, é aquela velha história quando você vai casar, se você vai fazer quando precisa discutir regime de casamento. É sempre uma situação, porque as pessoas hoje normalmente casam assim, vai no cartório, faz os proclames lá e casei. Né? Casa naquele regime que é o regime comum. Agora, se alguém resolve fazer uma mudança de regime, é sempre uma situação indigesta. A mesma coisa quando os sócios vão se unir numa sociedade. Muitas vezes tem essa questão de sucessão que eu falei agora há pouco, mas tem também a questão de métodos de saída. Por quê? Porque os sócios podem não concordar o tempo todo. E eu posso ter, em algum momento, que acionar um gatilho de saída. Esse gatilho de saída tem vários. O direito societário fornece uma chuva de alternativas, desde as mais agressivas, por exemplo, como você tem muito em startup, que o cara compra por R$1 e sai, né? Que são muito agressivas. Ou você coloca uma cláusula de um gatilho de saída a preço justo. O problema é a definição do que seria preço justo. Porque eu posso colocar falar, olha, eu vou, na COF e no contrato ter uma cláusula de quanto taxa inicial, taxa de saída, taxa de royalties, taxa de publicidade, e colocar que em caso, uma cláusula de recompra.
e essa cláusula de recompra fixar claramente, colocar lá, bonitinho, o preço de saída e o valor de negócio. O problema é, eu vou colocar um valor de negócio patrimonial, ou seja, eu vou avaliar quanto que você gastou, fazer uma grande planilha, colocar uma determinada taxa de depreciação, é esse o valor? Eu acho que tem que ser muito claro desde o D1, ou seja, na circular de oferta já tem que estar muito claro para que ninguém possa alegar que o método, e é o que muitas vezes acontece também no direito societário, lá na hora de saída, que essa cláusula é acionada, se discute que a cláusula não é justa, que a cláusula é desequilibrada, que a cláusula não prevê corretamente um valuation para essa situação. Por quê? Porque não previu clientes angariados, não previu o fundo de comércio que foi desenvolvido. O franqueado vai falar, eu desenvolvi aqui, tem muita discussão isso judicial, às vezes quando tem disputa contratual entre franqueador e franqueado, quando tem a rescisão. O franqueado vai falar, mas eu tenho meu fundo de comércio. E a franqueadora fala, não, mas o fundo de comércio é meu, da minha marca. Então tem essa questão de preço, não é uma coisa tranquila de definir, não. Eu acho que é bom ter, mas não é fácil de definir. Ô, Luiz, sabe o que complica muito? E aí eu te digo por uma experiência de ter vivido isso em postos de combustíveis, em vários negócios, e até mesmo em operações onde eu tive envolvido. Depois do evento, a gente começar a discutir essa terminologia. E isso eu tinha muita discussão com meu filho, né, um especialista na época em Merger and Acquisitions, né, com valuations e due diligence. Escuta, um franqueado que está na pinimba, está para quebrar, está para fechar, ele não vai entender esse tipo de coisa. Então, existem coisas da vida que os comerciantes nos ensinaram, que é fundo de comércio. O que é o fundo de comércio? É a carteira que eu, com o meu trabalho, montei sobre a operação. A primeira discussão, ela te pertence, franqueado, ou ela pertence à marca? Mas, de qualquer maneira, a melhor forma que até hoje eu descobri de criar uma situação em que todos possam entender na entrada para minimizar a discussão na saída, que sempre vai ter, mas para minimizar, é criar um múltiplo em cima da média de faturamento de 6, de 8 meses passados. Por que utilizar a média do faturamento? Porque, geralmente, o negócio, quando o franqueado quer vender, ele está com uma baixa terrível no faturamento. Mas ele só lembra daquela época que ele estava faturando muito, sei lá, no início, qualquer coisa assim. E, na verdade, essa média que é a formação, que é a estruturação do fundo de comércio dele. E o múltiplo é quanto alguém poderia pagar porque vai reativar esse fundo de comércio e, num período razoável, ele consegue recuperar isso. Então, o múltiplo 2, 3, tem 10. Né? Onde eu aprendi isso? Com portugueses que compravam e vendiam padarias reformadas no Rio de Janeiro. E assim que se utilizava também, depois, impostos de gasolina. Eu só quero chamar a atenção de um pequeno detalhe, que nesse tipo de valuation, que eu não quero chamar de determinação do fundo de comércio da operação, a gente evita uma discussão enorme, que é tentar avaliar valuation, né? Tentar equipamentos imobiliários, que geralmente estão deteriorados. Eu não posso conversar com o franqueado sobre depreciação. Eu tenho certeza que, como microempresário, como pequeno empresário, ele nunca falou para o contador dele depreciar equipamentos. Então, esse tipo de coisa já envolve a carteira de clientes, o faturamento previsto futuro dele pela média do passado, também imobiliário, equipamentos. Só não entra um item que o
o Ricardo colocou ainda há pouquinho, dos amigos dele de uma famosa rede de calçados. Não entra o estoque. É isso tudo mais estoque. Mais um estoque saudável, né? Porque, às vezes, no meio de estoque, tem coisas vencidas, tem coisas que já caíram fora e que o novo franqueado não vai conseguir aproveitar. Essa questão do múltiplo, eu acho que como você falou, a gente traz essa lição do M&A. É bastante comum quando você vai comprar ou vender uma empresa, você tem, para determinados segmentos, o mercado já aprendeu a uma razoabilidade aí de múltiplos. Então, para determinados segmentos é 2, para determinados é 10, para determinados é 20. Depende muito. Mas o múltiplo, ele facilita porque você olha para trás e aí também a conta vai estar bem simples. Eu vou falar, eu pego 10 meses, ou pego o último ano, faço a média e multiplico por 10, você chega num valor. Né? Mas você vai fazer isso, é o famoso fluxo de caixa descontado. Você vai olhar o fluxo de caixa. Neste fluxo de caixa, você está só olhando sua capacidade de geração de caixa futura deste negócio. Então eu falo, olha, eu com base numa experiência média de uma experiência passada, eu tenho aqui no futuro uma expectativa de um faturamento. Essa é uma coisa que vai compor o valor. Aí você pode colocar ativos, móveis, mobilizado, e você pode também colocar a questão que e aí tem discussão dessa questão que o Riso falou do estoque, porque tem gente que fala, mas a capacidade de geração já deveria incluir o estoque. Então tem gente que fala que não põe em estoque. Tem gente que fala, não, tem que pôr estoque, porque o estoque é a realização futura, é um item que vai agregar. E aí tem isso que você falou, o estoque não é 100% quantificado. Por quê? Porque tem parte do estoque que não vai vender. Também você pode aplicar uma taxa de desconto no estoque, porque você sabe a média de giro do estoque passada. Perfeito. Você também consegue olhar o seu estoque atual, a média de giro. Então você pode aplicar a mesma taxa, né? E outros fatores às vezes vão entrar, porque vão entrar as dívidas também. Fala. A questão do estoque é porque você adicionalmente vende pelo múltiplo definido, mas pagando o valor do estoque bom. Sim. Porque o estoque, na verdade, é dinheiro em caixa. Que o novo franqueado vai começar a operar o negócio já com estoque ativo, né? Ou não, né? Ele vai ter que desembolsar para complementar. E aí, nessa conta, você vai colocar a conta de menos, que é eventualmente o passivo que o cara vai estar assumindo. Né? Então, não adianta você só fazer o mais. Comprei, portanto. Diga. Eu quero só deixar uma coisa clara, que é o seguinte: a previsibilidade que isso tem que ser feito na COF. E a minha ideia é sempre deixar o mais claro possível, porque eu vi alguns advogados, né, que começam a falar de due diligence, como a gente aqui acabou de falar agora, né? M&A, né? Quer dizer, fusão e aquisição, a gente começa a usar uma certa terminologia que na hora da venda da franquia tem que estar claro, tem que ser simples. O cara consegue dizer, olha, eu vou pegar a média do teu faturamento dos últimos 8 meses, dos últimos 6 meses, e nós utilizamos um múltiplo para dar um valor para o fundo de comércio da sua operação. O que é o fundo de comércio? Né? É a sua carteira ativa de clientes, a sua capacidade de gerar aquele faturamento que faz movimentar a operação. Então, essas coisas têm que estarem bastante claras, serem bastante simples para um pequeno empresário poder entender na entrada e na saída. É claro que na saída ele pode discordar, ele acha que não é aquilo, que o múltiplo dele deveria ser melhor, mas foi pré-estabelecido uma regra do jogo. Sim. A clareza sempre é essencial. Clareza, transparência de uma regra determinada, porque senão você começa a agregar muito elemento subjetivo, aquilo que você supostamente tentou prever vira vinagre. Que mais, Risos, de recomendações aí para as boas práticas nesse caso?
Antes disso, eu só queria falar de uma experiência pessoal. Vai. Eu tenho uma sociedade chamada Em Comunhão de Bens Universal. Tudo que adquirimos, ganhamos antes e depois, faz parte dessa sociedade. Isso foi no pacto, né? Na hora que eu apresentei e que me apresentaram a circular de oferta de franquia. Depois de mais de 30 anos, na hora da saída, essa comunhão universal de bens virou assim: o que é dela, o que é meu, é nosso. Tá dado o recado. Pegue a pauta. Vamos lá, as outras recomendações. Vai. Uma delas, né, no início, e lembra, a gente está tirando o nome, como é que chama? Até já nem me lembro mais, né? Nós estamos botando o nome recompra e não... Ou repasse. Como é que é? Repasse. Isso, a gente abandonou o nome, né? Então, algumas outras recomendações. No início, a recompra pode ser muito difícil. Falta de recursos do franqueador. Se eu falo para ele assim, você tem que recomprar toda a rede porque ela está com problema. Você fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, né? A recomendação é que o franqueador tenha preferência. Lá na frente, quando ele ganhar corpo, talvez ele vai ter os recursos suficientes para, em situações individualizadas, recomprar a operação, repassar ou não. Mas é onde eu coloco, né? Numa hipótese de rescisão contratual, é facultado à franqueadora o ingresso na posse de unidade até a venda desta pelo preço correspondente à seguinte fórmula, que é aquela fórmula do múltiplo, né? Não sei se tem algum comentário com relação a isso, Ricardo. Luiz, perdão. Não, eu acho que é isso. Não tem... Eu estou falando de um franqueador novo, né, que não tem essa capacidade de ter o caixa para segurar, né? Então, a minha recomendação é sempre assim, olha, franqueado que está saindo, segura aí que eu vou assumir o negócio e assim que eu vender, eu pago o valor combinado para você, né? Na verdade, ele tem o comando dessa operação. E mais algumas para a gente fazer render o bloco, né? Definir as exigências de adequação e reforma na unidade, aquisição de imobiliários e equipamentos. Cuidado, porque muitas vezes vale a pena adquirir uma nova unidade. E aí tem a ver com o preço que a gente discutiu ainda há pouco. Esse preço não pode ser tão alto, o múltiplo, que vale mais a pena ele montar uma nova do que fazer a recompra, né? Ou a revenda através do franqueador. Não, porque o cara vai ter um custo. Porque, às vezes, esse repasse ou essa recompra que vai para um terceiro, quando você olha, a unidade está precisando de reforma, está precisando de adequação, uma repaginação, e aí vai custar dinheiro, né? Que é o mesmo problema do cara recomprar. E aí... Não, e às vezes também tem uma coisa disso que é assim, olha, esse preço que você está querendo, apesar de a gente ter combinado, eu não vou pagar. É melhor você fechar, faz o que você quiser, vende e tal, que eu vou abrir uma nova nesse mesmo lugar. É uma trucada que o cara pode dar. Não, mas esse truco tem o seguinte sentido. Eu não vou trazer um novo franqueado para a minha rede que vai ser onerado de uma maneira tal que eu vou ficar com um problema com ele para o resto da vida, porque deixei ou fiz ele pagar mais do que o negócio vale. E ele vai me cobrar isso para o resto da vida, que o negócio dele fica inviável, porque eu o obriguei a pagar um valor que não vale a operação. Bom, aí temos aqui ainda falando das recomendações, né, Riso? Processo seletivo da franquia, certo? Isso. Porque assim, o cara vai, na verdade, ele vai ter que passar por todas as etapas como se fosse um franqueado pela primeira vez, certo? Conversa inicial, receber a COF, fazer um processo seletivo. Isso.
como... programa de treinamento, assumir unidade e tudo mais. E aí tem um lembrete legal que o Riso fala aqui, e ele comentou no comecinho, que é do efeito 1/10. O que é isso, Riso? Isso eu aprendi com o McDonald's, né? Que para cada uma fechada, para você recuperar a sua imagem de mercado, você precisa abrir 10 novas na mesma área, no mesmo território. Por que isso? O Luiz comentou lá no início. Quebrou. Quem quebrou? A marca. Mas eu vi aqui, o McDonald's fechou. Não, ele não está indo bem. Aqui na minha cidade, ele teve que fechar. Então, esse tipo de efeito, eu não estou falando do McDonald's, estou falando de qualquer um, é um cuidado que o franqueador tem que ter, que é queima o negócio dele. Não, esse uso da marca. Por acaso, eu vi ontem ou anteontem uma matéria em alguma rede social exatamente sobre o McDonald's. A primeira loja de Salvador está sendo demolida. Caramba. Aí qual foi a preocupação e certeza que teve uma boa assessoria de imprensa nessa matéria? A matéria fez questão de rapidamente colocar, né, o imóvel está sendo demolido, mas no mesmo lugar vai ter uma unidade. Porque então vai virar um grande shopping, um grande centro. Repaginando ali e tal. Mas veja, a preocupação que eles tiveram na mesma matéria, rapidamente dizer que vai ter uma outra unidade atualizada no mesmo empreendimento. Que essas, quando você faz agora esses shopping, esses supermercados grandes, você tem uma área de serviço, um mallzinho, vai ter ali. Legal. Ô Luiz, eu não sei se você já morava em Sorocaba, mas nos idos de 1990, essa época, isso aconteceu com a loja da entrada de Alphaville. Tinha uma enorme loja do McDonald's ali, era vistosa. Eu sei porque era a minha parada antes de sair de São Paulo e ir para Itu com os filhos, né? A gente parava sexta-feira, que estava indo para Itu. Aquela loja, ela sumiu. O que virou ali? Shopping Iguatemi. O Iguatemi, ali era um McDonald's. Mas o Mac não era... Bem, que eu me lembre, o Mac era do outro lado da rua, né? Na Rio Negro, você está falando, ali em Alphaville, Barueri. Isso. Você saindo de São Paulo, à sua direita. Na subida, na Rio Negro. Não, mas na esquina, ali embaixo, onde está o Shopping Iguatemi. Tá, eles mudaram depois para o outro lado da rua. Não. A loja foi para dentro do Shopping Iguatemi. Não, mas é que... Acho que abriu outro. Porque tem mais um McDonald's lá. Posso estar enganado, mas do outro lado da rua tem um... Não, tem. Mas a loja original foi para dentro do Shopping Iguatemi. Aí, exatamente disso é um que a gente já tinha colocado aí por uma falta futura. Questão de território. Esse é um tema que dá bastante... mas aí tem que falar para as pessoas não entrarem aqui armadas. Armadas. E agora também não pode ter cadeira mais. Não, cadeira não, que dá cadeirada. Não. Uma cadeirada. Eu não sei se já chegou na Austrália essa história, mas... Bom, tem aqui uma matéria Estadão, Iso, mas nosso tempo já estourou. Eu acho que não vamos conseguir abordar essa parte do Estadão. Então, você tem mais alguma consideração final para falar? Tem. É quase que uma provocação para o Luiz, porque advogado fica meio assustado quando eu falo isso. Aprendizagem em companhia distribuidora de petróleo. O que acontece, na verdade? O primeiro litígio que você tem, alguma confusão, o franqueado está ameaçando que vai virar bandeira, qualquer coisa desse tipo, você simplesmente bota alguém lá com uma escada e tira tudo. Tira toda a manifestação visual, placa, totem, tudo que você puder imaginar. Porque isso foi cedido ao franqueado em contrato de comodato. E aí mandei 2 imagens para vocês, né? Uma do Pablo Giovanni e a outra da Casa do Pão de Queijo. Uhum. Embaixo tem aquela famosa plaquinha, que é uma queimação. Passo o ponto. Então, assim, um franqueador que não tenha preocupação de imediatamente ir lá e resgatar a sua marca,
por qualquer situação. Pode não ser porque o negócio não foi bem, pode ser por uma, sei lá, uma questão de viária, a cidade vai mudar não sei o quê e o trânsito tem que fechar a loja. Nunca deixe a sua marca exposta numa situação dessa, né? Passo o ponto. Qual é a percepção das pessoas, né? Isso me chamava muita atenção com a rede Babo Giovanni, que nunca foi para frente mesmo, que era se esse negócio aqui fechou nesse ponto, como é que imaginam que eu vou montar outro igual? É mico. Bem, são 2 assuntos para fechar. Esse dessa pizzaria que ele falou, uma vez uma mãe com 3 filhos, eu acho, chegou com a documentação e falou, olha, eu vou comprar isso aqui faz uns quase 10 anos. Essa marca aqui, estão ressuscitando essa marca dessa pizzaria e o negócio tá bom, achei um ponto bom, não sei o quê. Eu fiz um parecer, coloquei todos os problemas que tinha na circular de oferta, tal, tinha muitos erros, muitas coisas erradas. Depois eu fiz uma reunião com o agente, o broker que estava fazendo a revenda na época, o cara quase subiu na mesa, queria me bater, porque eu falei, não compre isso. Desculpe. Fala. Chama-se Pedro Paulo Souto, eu o chamava de Pedro Paulo Escroto. Esse broker quase subiu em cima da mesa, porque eu falei para os meus clientes na frente dele, falei, olha, minha recomendação, está escrito no parecer que eu entreguei, não compre. Não compre, você vai ter problema, tá? Tem infinidade de irregularidades, você vai abrir num ponto muito caro, que pela média estimada da franquia, você vai ficar com uma margem muito curta. Mas não deu 6 meses eles fecharam. Mas eles abriram. Abre, claro. Mesmo você falando que não ia abrir. Mas aí, bom, você deu o seu que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não tem mais o que fazer, né? E essa questão que o Riso trocou dessas 2 imagens, passo ponto, é assim, por regra, inclusive, eu não sei da pizzaria, mas a outra rede eu conheço. Tem no contrato uma cláusula. Então, assim, o problema é que eles não exerceram, mas geralmente tem cláusula lá de um encerramento do que acontece ou como tem que proceder o encerramento da unidade. E tá lá, que o cara tem e o uso da palavra são imediatistas, imediatamente, não é 48 horas, 24 horas, 36 horas, não é. Imediatamente descaracterizar a unidade, arrancar tudo que é banner, comunicação visual, qualquer coisa que indique a marca, tirar tudo lá de dentro, mudar, pôr tapume. Tanto que, se isso, e é porque essas fotos que o Riso mandou são de rua. Se é shopping, shopping não acontece isso. Não porque na hora que você entregou a chave, os caras na noite põem o tapume. É isso. Né? Já põe o tapume. Porque pro lado da franqueadora, isso acontece também. Quando a gente está dando suporte para a franqueadora e acontece o quê? Ou uma situação ruim, que o pessoal chama de virada de bandeira, ou quando o cara simplesmente fecha e vai embora, a gente tem medida judicial para conseguir chegar lá e liminarmente colocar tapumes, arrancar a marca, já chega com chaveiro, muda, tira. Por quê? Porque se o cara só trocou a marca, mas manteve a maior parte da comunicação visual, ele tá fazendo concorrência desleal. Se ele fechou e botou uma placa passo ponto, mas a minha marca tá lá, a marca é minha. Não queima. Então eu tenho todo o direito para pedir para um juiz, falar, excelência, ó, aquela marca que tá lá, aí você vai lá, faz um monte de fotos, tem vários meios de provar que é aquela data, e falar, aquela marca é minha, ele não tá me remunerando e tá denegrindo minha imagem. Então eu preciso arrancar aquilo o mais rápido possível. Então você vai buscar liminarmente para arrancar aquilo no dia seguinte. Legal, acho que foi bom o papo hoje, hein? Rendeu bastante a gente falar sobre a recompra, sobre repasse e sobre o refranchising, que agora é o que tá na moda, Riso. Refranchising. Mas o que eu quero salientar as boas práticas, franqueadores novos. A gente passou um monte de informações sobre previsibilidade, COF. Siga esses passos. Não pegue referências do mercado que são terríveis, tipo refranchising. Tipo Ctrl+C, Ctrl+V, né? Já falamos aqui. Gente, obrigado. Até o próximo Franquia Sem Segredo. Valeu!